bom dia, né? Estamos aqui de volta nas nossas aulas de física, ciências da natureza, né? Nós estamos aqui tratando novamente aí, né, dando continuidade ao nosso tema sobre corrente elétrica, né? E vamos lembrar, né, que esse assunto já foi iniciado na aula anterior, né? Nós falamos sobre a questão de como a corrente elétrica ela tem um certo sentido, né? Então a gente sempre lembra que a corrente ela é um fluxo, né, de elétrons. Você deve guardar isso aí para você, né? Que esse fluxo de elétrons ele obedece uma ordem, né, um sentido que a gente chama de sentido real, né? Existe o que nós chamamos de sentido convencional e o sentido real da corrente. E aí esse sentido ele obedece a um caminho que faz com que o circuito, né, ligado a uma bateria, a uma pilha, obedeça aí uma ordem e ele faça com que o objeto ele venha a funcionar, né? Você observa aqui que é como se eu tivesse um aparelho, algo semelhante. Mais à frente nós vamos chamar isso de resistor, né? Ele vai ter uma certa resistência e a corrente ela vai fazer esse fluxo, né, de saída e de chegada, né? Ele vai fazer todo o caminho sempre circulando ali pela fonte energética, né? E também, né, nós vamos aí falar sobre algumas fórmulas que estão relacionadas à corrente elétrica. Dentre elas, né, a intensidade da corrente, que é o nosso foco principal hoje da aula, né? Nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre esses outros três aí, né? Tensão elétrica, potência elétrica, né? E a outra forma de fazer a potência elétrica utilizando aí a ideia da resistência, né? Fazendo uma mesclagem entre essas duas funções anteriores, ok? Então vamos lá. Relembrando, né? Fazendo aí um pedido a vocês, nós temos aí colocado esses vídeos aqui no YouTube, né? Temos colocado no YouTube para que você assista, né? E a gente tem feito aí 3 pedidos para você, né? Que você vá lá, entre no vídeo, né? Entre no canal e se inscreva. Por que que é importante você se inscrever, né? Porque assim que você tiver inscrito, né? E ativar lá o sininho, né? O todas, né? Todos os vídeos, você vai estar aí sendo notificado dos vídeos que o professor Isaac está postando aí lá no canal dele, né? Esse é o nosso canal, né? Aqui você vai ter lá o vídeo referente à matemática, referente à física, né? Caso você queira assistir o vídeo de outra turma, você também pode ficar à vontade, né? Ele está lá para isso, né? Além disso, a gente pede que você curta o vídeo, né? E depois que você vá lá, né? E em seguida deixe o seu comentário, né? Lembrando que isso aqui, né, para quem é aluno, para quem acompanha as nossas aulas virtuais, nossas aulas remotas, né, isso aqui tem sido critério de avaliação, de pontuação. Então, ao se inscrever, curtir o vídeo, né, curtir o vídeo e comentar, você está aí validando a sua pontuação, né? É só mais esse pedidinho para você relembrar, né? Para a gente relembrar você desse detalhe. O que nós vamos guardar hoje, né? Que a gente vai ter, né, com relação à corrente elétrica, dois tipos de circuito, né? O circuito aberto e o circuito fechado. E o que é o circuito aberto, né? O circuito aberto é aquele que não deixa nem que não há corrente elétrica passando por ele. Por exemplo, né, uma lâmpada ela não vai poder ser acesa, né? Um Szinho só aqui, pois por ela não vai estar fluindo essa corrente elétrica. Como assim, professor? É porque você vai ter o início de onde sai a corrente, por onde chegar, mas ele não vai ter mais por onde passar. Mesmo que você tenha aí um resistor, né, passando por ele, delimitando, mas se ele não tem entrada, aliás, ele não tem uma continuidade, né, não tem essa ligação que ligue os dois polos, né, o positivo e o negativo, o que é que vai acontecer? A corrente ela não vai fluir, ela vai sair de um ponto, vai chegar até o outro, mas infelizmente ele não vai chegar ao final, né? Não vai fazer esse retorno. Ele vai ter somente
uma entrada ou um sentido e não vai ter o retorno do ponto inicial. Assim eu vou ter o quê? Um movimento desordenado desses elétrons que estão livres lá dentro do condutor. Feito isso, ou pensado dessa maneira, se eu tenho um circuito aberto, eu também tenho um circuito fechado. Aí sim, você vai estar ligando, né, o polo positivo com o polo negativo, por exemplo, de pilhas, de um disjuntor, né? Disjuntor. E ao fazer isso aí, né, a corrente vai seguir o seu caminho, né? Vai poder circular por todo o circuito, né? Depois a gente vai falar sobre esses elementos, né? A chave de segurança, o chave, vai falar sobre pilha, sobre bateria, sobre resistor, né? A gente vai tratar sobre diferença de potencial, tudo isso aí nas próximas aulas, né? Aí, por exemplo, aqui eu tenho a ideia de uma pilha que tem aí um potencial de 3 volts. Se ele estiver no circuito fechado, o que é que vai acontecer, né? Essa lâmpada ela vai poder ser acesa, né? Por quê? Porque a corrente está passando por ela. E ao ser acesa, né? Eu vou ter o quê, né? O velho conhecido nosso que nós falamos sobre a questão da corrente, né? Ela vai ter um fluxo ordenado desses elétrons livres. Se ele vai ter uma ordenação, um caminho percorrido organizado, então eu vou ter a corrente funcionando, passando pelo circuito e o meu objeto, o meu aparelho elétrico vai funcionar, né? Ok? Então, professor, então quer dizer, novamente, né, que a corrente elétrica, ela só acontece quando eu tenho um fluxo ordenado de elétrons livres? Isso sim, em que ele vai passar por um condutor e através de extremidades, né? Eu vou ter um ponto para começar e vou ter um ponto para finalizar, né? E nessa ligação entre o início e o fim, eles vão estar, né, de forma fechada, né? O circuito vai estar aí fechado e vai poder, né, estabelecer o que a gente chama de diferença de potencial. Guarde bastante isso aí, né? O que é essa diferença de potencial, né? Alguém que transmite vai passar para quem recebe. Quem lembra aí das nossas aulas lá no segundo ano, nós falamos, né, quem teve, busca aí na sua memória, quando a gente falava sobre calor, né? O que era o calor? Né? Era a transferência de energia, né? Do mais quente para o mais frio. Aqui a ideia é que vá passar do que possui mais carga para o que possui menos carga. Logo, você vai guardar que qualquer aparelho elétrico, para que ele funcione, eu preciso estabelecer uma diferença de potencial entre esses polos. Assim, né? Tendo um gerador que vai passar a corrente, e eu tenho aí uma entrada e uma saída, né, um caminho que vai ser sempre percorrido através do circuito, eu vou estar aí ofertando, né, a passagem da corrente e o meu aparelho elétrico vai funcionar, né? Também você deve lembrar, né, que existem outras formas de transformar essa energia elétrica, né? Existem maneiras de você ver a energia elétrica passando, né? Como assim? Quando você liga lá na tomada, os aparelhos, eles podem, por exemplo, né, refletir, né, serem transformados em uma energia motora. Como assim uma energia motora, professor? É a energia de movimento, né? Por exemplo, o ventilador. Eu posso ter uma energia térmica. Térmica tem a ver com calor, né, com temperatura. Por exemplo, o meu ferro de passar, né, o efeito Joule, mas ele transmite calor, né? Eu posso ter aí a questão da geladeira, eu posso ter a questão do ar condicionado, né? Eu tenho aí, ó, um efeito luminoso, a luminosidade, né? Aí a luz, a lâmpada, né? Ele gerou luz, né? Tudo isso a partir de um aparelho que foi ligado à eletricidade, à tomada, recebeu corrente, passou aí por um resistor e fez aí o objeto funcionar, né? E professor, como é que eu penso isso, né? Através da intensidade da corrente, né? E a intensidade da corrente, ela se depara com dois elementos, dois termos, né? Vai depender da quantidade de carga, né, que passa, né, por um objeto, por uma seção transversal,
por um objeto condutor, né? Através ou em um certo tempo, né? Em certo tempo. Né? É a relação da carga pelo tempo, né? Quem lembra aí no início do ano, a carga é dada em coulombs e o tempo é dado em segundos. E aí nós vamos ter, né, como unidade lá do sistema internacional, nós vamos ter o ampere, né? E aqui eu já coloquei abaixo o que é que significa cada uma dessas coisinhas, né? O I de intensidade da corrente, lógico, I, né? Q de carga elétrica e o ΔT, variação de tempo em segundos. Guarde bem essa informação também, ó, em segundos. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver em minutos, se eu tiver em horas, dias, meses ou qualquer outra unidade de tempo, eu terei que fazer essa conversão trazendo para os segundos. Isso mesmo, né? Não vai poder ficar aí desse modo, a menos que a questão peça e a gente tenha que fazer as conversões, mas no geral nós vamos ter aí em segundos, ok? Vamos aí, ó. E para relembrar, né? Por que ampere? Né? Essa informaçãozinha sempre a gente acaba comentando com vocês, né? Por que ampere, né? A física, principalmente a física, a química, né? Eles adoram fazer o quê, né? Homenagear, né? Para homenagear um cientista. O que é que eles fazem? Para homenagear o cientista, a partir da descoberta dele, né? A partir de algo que ele vem a utilizar, revolucionar na ciência, ele vai ser homenageado com a unidade de medida com seu nome. No caso aí, ele estudou, né, a relação em que a carga pelo tempo, né, vai poder passar por um fio condutor, por um objeto, e ele vai gerar aí o que nós chamamos de corrente, né, que é dada aí novamente, ó, coulombs por segundos, né? E ele fez esse tipo de estudo, esse tipo de análise, né? E só para lembrar vocês, né? Isso também depois, né? Poderia ser, né? A depender do aprofundamento do assunto, né? Nós podemos identificar, por exemplo, a questão da energia elétrica que nós consumimos em nossas residências, em nossas casas, né? É a partir daqui, né? De quanto de energia, de quanto de corrente, de tensão eu tenho na minha residência, os aparelhos elétricos, todos somados aí na questão do circuito, eu posso depois descobrir quanto nós pagamos na nossa conta, né? Inclusive, nós sabemos que, tirando a parte real de fato, que é a conta, né? Nós ainda temos alguns tributos, alguns impostos que são acrescidos, né? PIS, COFINS, a nossa tão amada taxa de iluminação pública, né? Que nós pagamos e quase não usufruímos dela, né? Nós pagamos, mas pouco utilizamos, né? É o nosso sonho de consumo da energia, da nossa conta de energia, né? É você abrir ele e descobrir que não está lá, né? Que é um equívoco, né? A gente sabe que isso aí está lá sempre incluído, né? Mas vamos lá. E professor, e como é que a gente utiliza aquela função, né? Como é que eu utilizo aquele tipo de fórmula de função que trata da minha intensidade da corrente, que relaciona a carga pela variação do tempo, né? Eu deixei aqui duas questõezinhas, dois exemplos, né? Pegando a parte numérica, tem mais outras aí que eu adiantei para a gente tratar, né? E que eu vou fazer aqui com vocês explicando, né? E que você vai só aí reparar como é que a gente utiliza, como é bem básico, né? Eu tenho aí por uma seção transversal. O que é essa seção transversal? É um pedaço, né? Uma parte desse fio condutor passam 15 coulombs por minuto. Quer dizer que a cada minuto eu tenho 15 coulombs passando por ele, né? E eu quero descobrir quanto é a intensidade dessa corrente. Ora, professor, 15 por minuto, eu não estou vendo aqui a quantidade por minuto. Pessoal, aí, ó, singular por minuto por 1 minuto, né? A gente não precisa descrever esse 1 minuto. Então, eu teria aí que como calcular a minha intensidade da corrente desse modo, dessa maneira, né? 15 dividido por 1, né, professor? Nananina não, viu? Não é assim não. Lembre-se que foi o que eu disse lá?
Nós vamos fazer isso em segundos. E se eu vou fazer em segundos, eu tenho que converter o minuto em segundos. Então, desse jeitinho aqui ainda não, né? Como é que eu vou fazer, né? Trazendo aqui do lado. Eu tenho que me lembrar, né, que 1 minuto são 60 segundos. E se 1 minuto é 60 segundos, então eu vou ter que pegar o 15 e dividir por 60. Aí sim. Professor, mas 15 por 60 não dá, né? Isso mesmo, aí você teria que fazer aquela divisão com números decimais, né? Para poder aqui auxiliar, é só você lembrar que acrescenta um zero, vírgula, ficava 150, né? 150 dividido por 60 cabem duas vezes. 2 vezes 60, 120 para 150, 30. Acrescente-se o zero, 300 dividido por 60, 5. 0,25 amperes, que é o nome lá do cara, francesinho, né? O físico responsável aí por atribuir a nossa unidade de medida. Então, a minha intensidade da corrente que passa por esse fio condutor é de 0,25 amperes. Beleza? Professor, e a segunda aqui, ó? A segunda, eu tenho aí um aparelho elétrico que admite intensidade de corrente máxima de 10 amperes. Ele será ligado a um fio condutor pelo qual está fluindo 40 coulombs por 2 segundos, ou em 2 segundos. Responde. Se esse aparelho for ligado nessas condições, o que é que vai acontecer com ele? E por que que isso acontece? Vamos lá. O que foi que ele me disse? Que esse aparelho elétrico ele admite corrente máxima de 10 amperes. Ou seja, ele está dando um limite de 10 amperes. Mas ele me deu aqui, ó, que está fluindo por ele, quando ele foi ligado no fio condutor, 40 coulombs por segundo. Pessoal, aqui dá para fazer direto, viu? 40 coulombs já está em segundos, então 40 dividido por 2 dá quanto, hein? Dá 20, né? Sou 20 amperes, beleza. O senhor está passando 20 amperes, mas só é máximo 10. Tá certo isso aí? Por isso que a gente pergunta o que é que vai acontecer com o aparelho. Vamos lá lembrar, né? Se esse aparelho tem como limite de 10 amperes, o 10 ele é menor do que 20. E se ele é menor do que 20, quando passar por ele uma corrente maior, esse aparelho ele vai sofrer algum dano, né? Vai sofrer algum tipo de impacto, ele vai sofrer algum problema, né? No caso, para nós costumamos chamar isso, né, de um curto-circuito, ou, né, na prática mais geral, a gente diz que esse aparelho vai queimar. Por quê? Tá aqui a explicação. Porque ele tem um limite de 10 amperes, e a diferença de potencial que foi ocupada para ele fez com que ele gerasse 20 amperes, ou seja, ele recebeu 40 coulombs em 2 segundos. Ele não vai suportar essa corrente, porque o limite dele é 10. Né? Então aí nosso valor é porque, infelizmente, né, 20 é maior do que 10. Pronto. Eu coloquei aqui a questão toda bonitinha, na forma digitada, escrita aqui para você entender, né? De onde saiu 15 lá da questão anterior, 15 coulombs, 60 segundos, porque 1 minuto é 60 segundos e dividindo, ó, 0,25. Então a minha intensidade da corrente 0,25. Lá na minha segunda, estou aqui explicando, digitado para você ler, né? Que o que eu posso observar como máxima suportada pelo aparelho é de 10 amperes, ou seja, qualquer valor superior a ele, o aparelho vai sofrer um curto e vai queimar. Né? Assim eu vou fazer o cálculo. Fiz o cálculo, demonstrei para vocês que 20 dividido por 2 é 20 amperes, né? Ou seja, 10 amperes, né, é menor do que 20 amperes. E se ele só suporta isso aqui como limite, então danou-se, né? O que é que eu posso concluir? Que se o aparelho for ligado aí, né, nessas condições, ele vai sofrer um curto-circuito.
né? A intensidade da corrente do fio vai ser superior à máxima que ele pode suportar, né? E fica aí outra observação para vocês, né? Um acréscimozinho aqui, ó, que eu não coloquei, vou trabalhar isso um pouquinho melhor depois, mas você vai raciocinar aí comigo. Professor, a intensidade é a carga pela variação do tempo. Eu pedi aqui para nós calcularmos, né? Calcularmos o valor de I, né? Eu posso calcular o valor do quê? Posso. Se eu quisesse calcular o valor do quê, né? Ele aqui ficaria sem valor, né? E eu depois substituiria. Não entendi, professor, o que é que você está dizendo? Eu posso dizer, por exemplo, que através de um fio condutor passa uma corrente de 20 amperes. E que essa corrente de 20 amperes, ela passa no intervalo de tempo de 5 segundos. E aí eu posso querer descobrir quanto de carga passou naquela seção transversal, naquele espaço, naquele pedaço de fio condutor. Aí você faria a substituição, né? No lugar do I, 20 amperes, então 20 igual, né? O Q, que é o que eu quero descobrir, carga, Q, continua aqui. E o tempo, 5 segundos. E aí você poderia lembrar que aqui é uma regra de 3, né? 20 vezes 5, né? Minha carga daria 100, né? 100 coulombs, né? Por quê? Que se eu pegar 100 coulombs e dividir por 5, que é a intensidade da corrente, eu vou encontrar 20. Professor, eu posso fazer para descobrir o tempo também. Eu posso utilizar aí a mesma corrente, 20 amperes. Eu posso dizer que esse fio condutor recebeu aí, vou usar o mesmo 100, né? 100 coulombs. E eu quero saber o tempo. Vai fazer aí o mesmo procedimento, né? 20 é igual 100 coulombs dividido pelo tempo. Aí fica uma observação, uma estratégia matemática para você fazer isso aqui. Alguns fariam isso aqui, ó, 20 vezes T, 20T igual a 100. Quisesse cortar o zero, poderia cortar. T é igual 100 dividido por 20. T é igual 100 dividido por 25, né? 5 segundos. Pronto, alguém poderia fazer esse modo. Mas eu posso fazer, né, de outro modo, né? Inclusive aí para vocês é até uma forma mais rápida e mais prática, né? Vou tirar aqui, né, o que não convém, mas pensa aí comigo, né? Se eu tenho, né, vou até fazer com outra cor aqui, vou fazer de azul. Pronto. Se você tem 20 e vai multiplicar por T. Mas perceba que eu posso trocar esses dois aqui. Não vai mudar em nada meu modo de pensar. Ó, 20 é igual ao 100 dividido pelo T. Lembra lá da propriedade da divisão, né? Vou fazer um exemplo aqui para você. 10 dividido por 2. Quanto é, hein? Professor, é 5. Mas eu também posso concluir que 10 dividido por 5 é 2, né? Desde que o dividendo seja o mesmo, né? O divisor e o quociente, eles podem mudar de posição, eles podem trocar, né? Sair de um lugar para outro. Eles podem mudar de posição. Se eles podem mudar de posição, olha aqui para cá, o 20 e o T, né? Eu posso trocar de lugar, professor. Eu posso ter assim, ó, T é igual 100 dividido por 20. Ah, peraí. 100 dividido por 20, corta os dois zeros. 10 dividido por 2, 5. Não vai errar esse resultado, né? Esse 5 já estava aqui e eu acabei de fazer ele aqui em cima, viu? Não vai errar essa divisão, não. Ok? E outras observações, né? Por que são utilizados nas instalações elétricas fios metálicos revestidos com
com plástico, né? Por que que eu faço isso, professor? Porque o plástico, ele é um isolante, né? E quando ele reveste um fio metálico, ele está fazendo duas funções aí para nós, né? Primeiro, ele está impedindo que a corrente se disperse, se perda. E segundo, né, está evitando que possíveis acidentes aconteçam. Afinal de contas, fios metálicos são condutores de eletricidade. E se eles estiverem tocando outro objeto condutor, ele vai passar corrente por ele. Né? Imagine aí esse fio descascado, né, que a mãezinha da gente sempre pede que a gente tenha cuidado, né? Um fio descascado, eu não posso lá encostar nele, professor. Né? Se eu não posso encostar, né, e nem posso aproximar ele de um fio, de um metal, algo parecido, né, eu preciso proteger. E se eu vou proteger, né, por que não com um aparelho, uma parte isolante, né? Só um detalhezinho para você. Outra, né? Nós falamos na aula anterior sobre as soluções eletrolíticas. E o que são as soluções eletrolíticas? Né? São soluções que liberam íons, né, livres a partir dos sais minerais, que quando adicionados à água, né, fazem com que a corrente apareça ali dentro. E se eu não adicionar o sal, eu vou ter apenas a água. Né? Imagine aí lá o exemplo que a gente fez no anterior, né? Eu tinha um copo com água, né? Tinha um copozinho com água e dentro do copo com água eu também coloquei sais, né? E o que é que isso vai acontecer? Né? Vai fazer, proporcionar que eu tenha íons livres. E esses íons livres vão poder carregar a eletricidade. Se eu não adicionar o sal, eu vou ter simplesmente a água normal. Né? E aí, a lâmpada, caso seja colocada aí um fio ligando ela, não vai acender. Né? Outra, né? Nós falamos aí que os metais são bons condutores e o vidro não. Eu acabei dando um pouco essa explicação para você, né? Porque os metais possuem íons livres, né? Possuem elétrons livres, para ficar mais fácil para você entender, né? Íons está lá nas soluções eletrolíticas. Eles possuem elétrons livres e fazem com que esses elétrons se locomovam mais facilmente. A madeira e o vidro, não. Eles têm menos elétrons livres e, no caso da madeira e do vidro, eles dificultam esse transporte, né? Os elétrons livres, eles facilitam o transporte dessa corrente. Os com menos quantidade livre, que é o caso da madeira e do vidro, não, né? Eu vou ter um material isolante. E para finalizar, né? Estamos aqui quase concluindo, né? Por que que o circuito aberto, no circuito aberto, a lâmpada não acende? Acabei de dizer, porque ele não deixa ou não favorece a passagem da corrente, né? Porque mesmo que eu tenha um início e um final, né? Onde a corrente vai percorrer, eu preciso que ela volte do ponto de partida. Por quê? Porque a corrente, ela é um fluxo ordenado, então ele precisa seguir um caminho. É como se fosse uma pista, né? Como se fosse um movimento circular lá do relógio. Ele precisa começar e precisa terminar, né? Ele precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada, e ele vai poder fazer esse movimento constantemente. E fica aquela perguntinha que você já deve ter visto, né, dessa situação do nosso dia a dia, né? Os pássaros, né? Os pássaros, você de repente vai lá, tá saindo de casa, andando pela rua, tá sem fazer nada aí na varanda da sua casa, e aí olha lá pro fio e vê um pássaro, né? Vê um pássaro pousando aí sobre um fio elétrico, né? Vê um pássaro pousando um fio elétrico. E aí se pergunta, por que que o danado daquele pássaro não leva um choque, né? Ele não fica eletrocutado, né? Para usar o termo mais esdrúxulo aí para vocês, né? Por que que ele não é eletrocutado, né? Por que que ele não leva um choque, né? Por que que isso não acontece? Porque se fosse você, né, ser humano, você encostasse no fio descascado, você
Se pegasse esse fio, provavelmente você seria eletrocutado, né? Você seria jogado aí, né? Faria que nem aquela cena da novela, da novela não, da série do Chaves, né? Todo mundo pegando choque, né? Dançando. E o pássaro não faz isso. Por que será, né? Por quê, né? Vocês lembram o que foi que eu disse lá no comecinho? Porque existe a tal da diferença de potencial, né? E essa diferença de potencial existente entre os pés do pássaro, ela é tão pequena, ela é tão baixa, que faz com que ele não seja eletrocutado, ele não receba esse tipo de sensação, né? Esse tipo de impacto. Nós, né, temos uma diferença, ou recebemos essa diferença de potencial de forma maior, né? E viemos a poder sentir o choque. Aí eu só exemplifiquei com uma fotozinha, né? Como às vezes acontece com vocês, aí o pássarozinho vai lá, pisa sobre o fio, né? Os fios, e você fica se perguntando, né? Por que que ele não morreu, né? Por que que ele... É porque ele lá tem o seu revestimento nos pés, entra aí a parte da questão do material, né? Entra um sentido mais biológico, mas no sentido físico é por causa, como eu falei para vocês, da diferença, né? A diferença de potencial baixa, né? Ele tem uma diferença de potencial bem pequena que passa aí pelos seus pés, né? E, mais uma vez, já que você chegou até aqui, vou lá lembrar você, ó. Você aluno, por favor, né? Se inscreva, né? Ative lá o sininho do todas, né? Para ficar recebendo essas notificações desses vídeos quando a gente posta lá no canal. Curta o vídeo, né? Faça lá, curtir o vídeo. E depois deixe lá o seu comentário para poder a gente validar a sua participação, a sua visualização, ok? Os 3 critérios juntos. No mais, obrigado, né, por a gente ter chegado até aqui. Qualquer dúvida é só procurar a gente.